A graça e a paz de Deus, tudo bem com você? Eu sou o professor Michael Douglas e o nosso tema de hoje é um tanto carregado. Vou dizer por quê? Porque, sendo eu cristão, não me sinto muito confortável em falar dele, mas como eu tenho a tarefa de mostrar para você aquilo que cai no Enem, estou eu cá falando integralmente do pensamento do Arthur Schopenhauer, para logo em sequência falarmos um pouco sobre o Friedrich Nietzsche. Então, Schopenhauer, como ele é comumente conhecido, ele escreveu vários livros, muitos que não dá para contar quantos, né? Aliás, dá para contar, mas eu não tive esse trabalho. Qualquer pesquisadinha no Google você consegue encontrar bem essas obras dele. Porque nós vamos dar ênfase a uma delas, a principal delas, de onde o Enem gosta ali de estar extraindo seus textos. O mundo como vontade e representação. Então, de uma forma geral, o filósofo Arthur Schopenhauer, que é nascido na Alemanha, ele vai ter uma família de comerciantes. Aos poucos vai começando a adentrar no mundo da filosofia, gradativamente. Conhece aqueles que são chamados idealistas alemães, está dentro daquela corrente que formulou e que compõe o grande século de ouro da filosofia alemã. Começa com Kant e dá prosseguimento, Schelling, Schleiermacher. E nós podemos pensar o Arthur Schopenhauer como mais um desses filósofos desse período que tem a sua contribuição a dar ao mundo. O pensamento dele, quando ele começa a ser professor, é de que o mundo gira em torno da vontade. Mas para começarmos a falar nisso, nós temos que pensar em algumas caracterizações. Por que eu introduzi falando ser cristão e que não era tão confortável para mim falar sobre Schopenhauer? Porque o filósofo ele é conhecido como o filósofo mais pessimista da história. O que é que isso significa? Significa que a teoria dele tem uma interpretação do ser humano que não é essas coisas motivadoras. E eu, como professor, acredito que tenho que lhe motivar, porque a vida é bela, entendem? Então é por isso. Esse pessimismo dele é o que eu quero apresentar para você, mostrando como ele pode cair no Enem. Então vamos começar dizendo assim: de onde ele tira a teoria dele? De onde ele vai mergulhar? De onde ele vai se inserir para conseguir pensar essa ideia de vontade como aquilo que dá origem e força ao mundo? Ele vai mergulhar no primeiríssimo filósofo que começa aquele processo do século de ouro alemão. Estamos falando de Immanuel Kant. O idealismo kantiano, aquela ideia de um nômeno, de um fenômeno. Entre esses pensamentos existia uma capacidade ali humana. Qual era a capacidade humana? O homem, ele tem um limite. Ele só conhece aquilo que Kant chamou de fenômeno. O mundo em si, o nômeno, está ali. Mas nós somos como uma maquinazinha fotográfica que captamos, que enquadramos. O que é que significa isso? Que nós temos uma percepção fenomênica da realidade. Essa ideia passa para Schopenhauer como uma lógica da representação. Essa história de ficar dizendo que o homem e o objeto podem ser pensados de formas distintas, inclusive, o Schopenhauer não gosta muito dessa ideia, não. Então ele faz uma crítica tanto ao realismo quanto ao idealismo. Ao realismo, quando coloca todo o protagonismo no próprio objeto, porque o realismo vai dizer que o objeto é o que é, e o ser humano, com a sua visão, não determina nada sobre aquilo. O idealismo, por sua vez, diz que o objeto nada mais é do que o seu modo de ver aquele objeto. E tem sempre uma frasezinha que eu digo nas minhas aulas presenciais que ajuda a pensar sobre isso. Uma árvore caiu, ninguém sabe, ninguém viu. Ela existiu? O realismo vai dizer que ela existiu, porque independe do ser humano.
O idealismo vai dizer que ela não existiu. Por que ela não existiu? Porque para ela existir, o homem tem que ter visto ela estar plantada, crescer e cair. Então, dentro dessa perspectiva, dar ênfase ao sujeito e ao objeto, para Schopenhauer foi um problema que a filosofia moderna se deparou, porque o cerne, a essência do ser humano também é a essência do mundo. Que essência é essa? Vontade. A vontade, ela está tão impregnada na configuração da realidade humana e do próprio mundo, que ele chama isso de estatuto ontológico. O que dá força e mobilidade ao homem ser o que é, os animais e as próprias coisas do mundo, é aquilo que elas tendem a realizar para o satisfazer de seus desejos, de sua vontade. Então é nesse contexto que Arthur Schopenhauer vai dizer que, estando a vontade na essência do mundo, é preciso perceber que esta vontade, ela é uma parte do ser humano. Aí agora que nós entramos no livro dele, entendendo o título do livro dele. O mundo como vontade e representação. O que é a vontade? É o que eu acabei de dizer para você. É a força motriz da existência, tanto do homem quanto de todas as coisas. Mas e o que é a representação? É o fenômeno kantiano. Então, dentro do mundo, o mundo vai se espelhando e ele, a partir de suas próprias vontades, vai se desenvolvendo. E o ser humano, aquele que está fora, olhando para o mundo, passa por um processo de desejo. E esse desejo vai se acumulando, vai dizer Schopenhauer, de tal forma que tudo que existe de interno no homem é essa vontade. E tudo que existe de externo é essa representação que é o alvo da vontade humana. Então, dentro desse ciclo, o Schopenhauer vai dizer que existe todo um processo de angústia e sofrimento. Essa angústia, esse sofrimento, esse desespero, ele está configurado como a realização dessas vontades. Oxe, professor, bem paraibano, né? Por que eu estou realizando minhas vontades e isso é ruim, gera sofrimento? Porque para Schopenhauer, essas vontades, elas sempre vêm num ciclo, o que significa que ela é circular. Quando você realiza uma vontade e você sacia, outra vontade vem. Você sacia, outra vontade vem, e isso não acaba. E a sensação de não ter sua vontade realizada gera o que nós podemos chamar de angústia, gera o que nós podemos chamar de sofrimento, tanto psíquico quanto material. Porque algumas coisas que nós queremos, nós fazemos com tamanha intensidade, esforço para conseguir aquilo, que até passamos fome, dependendo de quem é a pessoa, claro. Então, dentro desse contexto, meus queridos, o mundo como vontade e representação, nós e o mundo estamos ligados de alguma forma, que de tal forma o modo como o mundo sucede, o modo como o mundo acontece, gera em nós esse voltar-nos para este mundo, e a partir das nossas vontades nós vamos querer completar isso que é incompleto. É assim que o Schopenhauer vai começar a configurar a ideia do ser humano. Mas será que é só isso? Vamos ver aqui. Não tem nada de bom, além dessa análise que ele faz do ser humano, que contribuiu muito com o Ocidente. Não podemos tirar esse crédito dele. Muitos filósofos nascem da influência do Schopenhauer, como Nietzsche. O grande Freud, essa ideia da vontade, da sexualidade, da pulsão, vem do Schopenhauer também. Mas esse filósofo dá algumas saídas. Não há uma saída para a vida humana, mas como nós vemos que ele é um grande crítico dos filósofos ocidentais idealistas, incluindo Hegel, ele vai trazer um pouco da filosofia oriental, daquele conhecimento mais interno das pessoas, daquela questão da essência, até quando ele chega na vontade, mas isso tem a sua contribuição. Qual é? Ele acredita que como a vida é sofrimento, como a vida é angústia perene, a busca de encontrar algo que não vai ser realizado de forma plena, existe uma saída. A saída é a arte.
Diz Schopenhauer que a arte ameniza o processo. Ele não lhe tira do caminho da busca, mas a arte consegue fazer com que você, com essa relação, com a representação que é o mundo, consiga entrar num estado de nirvana. Claro que não é o sentido original da palavra, né? Um estado de calmaria, um estado de tranquilidade diante do desespero que é a vida. E para terminar esse nosso vídeo, eu gostaria de ler um trecho que eu acho icônico e que já esteve presente no Enem, do Arthur Schopenhauer, quando ele fala: e se um dia o homem realizasse todas as suas vontades, o que aconteceria? Então vamos prestar atenção, eu vou dar uma lida para você e você vai entender a lógica dele com esse textinho dele, tá? Imaginemos por um instante que a humanidade fosse transportada para um país utópico, onde os pombos voem já assados, onde todo o alimento cresça do solo espontaneamente, onde cada homem encontre sua amada ideal e a conquiste sem qualquer dificuldade. Ora, nesse país muitos homens morreriam de tédio ou se enforcariam nos galhos das árvores, enquanto outros se dedicariam a lutar entre si e a se estrangular, e assim assassinar uns aos outros. A vontade é a essência humana, e uma vez que ela está saciada, o homem perde literalmente as suas motivações de existir e não resta mais nada a não ser se autodestruir. O que é que eu posso fazer? A filosofia dele, né? Então, felicidades, muito obrigado e até a próxima aula. Valeu!